Reforçar estereótipos nunca é a coisa certa a se fazer. Infelizmente, em muitos casos, as pessoas ou grupos de pessoas ou até povos inteiros trabalham para reforçar os estereótipos que os definem. É o caso da França nessa história que você está prestes a conhecer. Quando você pensa na França, você pensa, entre outras coisas, em sofisticação e em gastronomia. Foram essas duas coisas, sofisticação e gastronomia, que colocaram a França no caminho de uma guerra contra o Brasil. É que a França precisava de lagostas, mas tinha explorado o crustáceo de maneira muito pouco sustentável no próprio litoral e depois na costa da África. Aí, sem outra opção, pesqueiros franceses vieram buscar a lagosta no litoral brasileiro. Só que eles não fizeram isso da maneira mais honesta possível. E o resultado foi um dos momentos mais deliciosamente perigosos da história diplomática e bélica do Brasil. Foi quase tão gostoso quanto uma lagosta, que eu nunca nem comi. Nos anos 60, a exportação anual de lagostas fazia girar 3 milhões de dólares por ano, o que, considerada a inflação e a cotação atual do dólar, daria uns 65 milhões de reais nos dias de hoje. A França era um dos clientes do Brasil, só que achou que seria muito mais vantajoso vir aqui e pescar as próprias lagostas. Foi isso que eles fizeram. Inicialmente, os franceses pediram e conseguiram uma autorização para fazer pesquisas no litoral brasileiro. Acontece que os pesquisadores franceses capturavam toneladas e mais toneladas de lagostas. A Marinha Brasileira descobriu e cassou a licença imediatamente. A França, então, conseguiu uma nova autorização, dessa vez para atuar na chamada Plataforma Continental, que é uma faixa submersa de até 200 metros de profundidade, faixa que pertence ao país, mas cujas águas são livres para exploração internacional. Quer dizer, pertence, mas não pertence ao Brasil. Não havia muito argumento para não conceder a autorização. O Brasil cedeu, só para ter outros problemas mais tarde. É que um navio francês foi visto capturando lagostas de novo. Aí a Marinha foi lá com uma corveta chamada Ipiranga e expulsou o pesqueiro francês. A partir desse momento, a coisa fica muito séria e depois muito engraçada. Pesqueiros franceses continuaram frequentando o litoral brasileiro e a Marinha continuava expulsando as embarcações. No auge das tensões, o presidente brasileiro, Jânio Quadros, fez com que tropas brasileiras se preparassem para invadir e anexar a Guiana Francesa em retaliação. Só que aí ele renunciou e quem assumiu a presidência foi João Goulart, que foi meio permissivo com os franceses. A farra no litoral seguiu livre, leve e solta até 1963. Naquela ocasião, franceses se recusaram a sair e aí a Marinha finalmente foi orientada a usar a força. Os franceses então mudaram de ideia e foram embora. Longe do litoral, nos salões dos palácios, a questão era tratada pelas vias diplomáticas. A França, assim, conseguiu com que João Goulart autorizasse, dessa vez oficialmente, os pesqueiros franceses a capturar as lagostas da região. Essa não era uma licença para pesquisa, era uma licença para pesca. Os pescadores do Nordeste brasileiro protestaram contra isso, e aí o governo voltou atrás. Os franceses então ficaram revoltados, fizeram pressão no governo deles, e aí foi nessa ocasião que o líder francês Charles de Gaulle disse, ou provavelmente não disse, que o Brasil não é um país sério. A partir daquele momento, os pesqueiros franceses eram acompanhados por um navio de guerra que os escoltava o tempo todo. O Brasil, então, mobilizou boa parte da sua frota para proteger o litoral nordeste. Nessa foto, as Forças Armadas Brasileiras usam um Boeing para sobrevoar o navio de guerra francês Tartu. Apesar de ter se mostrado disposto ao confronto, o Brasil deveria mesmo querer resolver a coisa no campo da diplomacia, porque os nossos navios não tinham munição para mais de meia hora de batalha. Mesmo sabendo que o Brasil seria incapaz de sustentar um conflito naval por muito tempo, a imprensa brasileira incentivava a Marinha, queria ver sangue. Que medo será
Além de serem antigos e contarem com pouca munição, os navios de guerra brasileiros eram arrendados pelos Estados Unidos. Isso colocava o país numa posição muito difícil. É que o contrato de arrendamento desses navios tinha uma cláusula proibindo o país de usá-los contra aliados dos Estados Unidos, o que incluía, de maneira inequívoca, a França. A diplomacia francesa desconfiava, ou então dizia desconfiar, que os Estados Unidos, por debaixo dos panos, estavam ajudando e encorajando o Brasil naquilo que, àquelas alturas, já era chamado de a Guerra da Lagosta. É possível, se não provável, que os franceses tenham pressionado os Estados Unidos a censurar o Brasil, e foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos enviaram um comunicado ao Brasil determinando que os navios voltassem às suas bases, evocando aquela cláusula humilhante do contrato que basicamente transformava a Marinha Brasileira numa espécie de extensão da Marinha dos Estados Unidos. O Brasil aí deu de ombros. A coisa estava mesmo prestes a escalar e o conflito já parecia inevitável. A comunidade internacional, então, incentivou Brasil e França a resolver a coisa toda no campo da diplomacia. E é aqui que tudo fica ridículo. Pelas convenções internacionais, ficava definido que o que está na plataforma continental é do Brasil. Já o que não está pode sim ser explorado por qualquer país. Para pertencer à plataforma continental, uma lagosta teria que ser considerada um crustáceo, capaz de andar ou, no máximo, dar uns pulos. Para não pertencer à plataforma continental, a lagosta teria que nadar e teria que ser considerada um peixe. E foi esse segundo argumento que a França levou para a discussão. Eles sustentavam que lagosta é peixe e que poderia, portanto, ser pescada. A comitiva brasileira era liderada pelo almirante Paulo de Castro Moreira Silva, um dos maiores oceanógrafos do Brasil. Foi graças a ele que a Guerra da Lagosta não virou um conflito bélico e também foi graças a ele que o Brasil venceu no final. A frase do almirante que encerrou essa discussão é a que segue. Ora, estamos diante de uma argumentação interessante. Por analogia, se a lagosta é um peixe porque se desloca dando saltos, então o canguru é uma ave. Realmente, o Brasil não é um país sério, porque quando vence, vence fazendo piada. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem mais ama. É o caso do Juliano, que aparece junto com as pessoas mais importantes da vida dele. Diz o Juliano: algumas das fotos que mais amo, com as pessoas mais importantes da minha vida. Não existem palavras que resumem o que sinto por vocês. Dedico a todos este poema do Vladimir Mayakovsky. Não acabarão nunca com o amor, nem as rusgas, nem a distância. Está provado, pensado, verificado. Aqui levanto solene minha estrofe de 1000 dedos e faço juramento. Amo firme, fiel e verdadeiramente. Beijo, gente. Valeu!